Bem-vindo a mais um capítulo de BLT, Bíblia, Literatura e Teologia. Se a Bíblia é o nosso alimento, uma boa teologia com uma excelente literatura torna a nossa vida espiritual ainda muito mais prazerosa. E depois de tanto tempo sem gravar, voltamos então ao nosso estúdio para falarmos justamente do Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, que é a nossa série desta temporada do BLT, o Sermão do Monte e as Bem-aventuranças. E vamos então para a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos. Jesus fala, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E é claro que este BLT vocês podem assistir no canal do YouTube como vídeo, mas também como vídeo nas plataformas de Spotify e também em Deezer e em iVoox também como podcast. E quando nós falamos de bem-aventurados os mansos, a primeira pergunta que vem é o que é mansidão na Bíblia? E é basicamente aquele que exerce autocontrole. Manso é aquele que não fica irado fora de tempo. Isso é uma definição que Berkeley dá para Aristóteles. E ela é usada com relação ao animal que foi domado, que tem pleno controle. Pense num cavalo no dia da batalha, como ele não fica exaltado, nervoso por causa das dificuldades. Simplesmente ele vai em frente, luta, peleja e parece como que se estivesse numa corrida normal de cavalo. Mas o manso também é uma pessoa dócil, mas docilidade não é ser fraco. Muito pelo contrário. O autocontrole faz com que a pessoa atue com decisão, coragem e vai se irar nas circunstâncias necessárias, vai se alegrar nas circunstâncias necessárias. Ele está dominado, no final das contas, pelo senhorio de Cristo no seu coração e não por si mesmo. Por isso que a mansidão é um fruto do Espírito. Nós podemos, bom, eu não, mas algumas pessoas podem ter a mansidão como uma qualidade do ser. Deus deu a pessoa uma mansidão natural. Mesmo assim, por mais que ele possa ter autocontrole de si mesmo, ele precisa do senhorio de Cristo para situações extremas. Nós pensamos comumente em situações mais cotidianas, tranquilas, mas em situações extremas, o nosso autocontrole vai por água abaixo, então nós precisamos do senhorio de Jesus. O cristão, ele deve então repudiar a força e pensar mais na ação, poder e demonstração do Espírito Santo de Deus, uma dependência absoluta do Senhor. E aí lembramos, é claro, das palavras de Números com relação a Moisés. Moisés era o homem mais manso do que qualquer outro na terra. E nós vemos Moisés se irando, Moisés se alegrando, Moisés orando, Moisés levantando suas súplicas a Deus por causa da atitude da nação de Israel. E ali é quando nós vemos então que o próprio Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Agora, o que vai mais ou menos com a bem-aventurança? Então, por que bem-aventurados os mansos? A bem-aventurança está então entre aqueles que choram e aqueles que têm fome e sede de justiça. E Jesus, é claro, ele nunca vai falar as coisas em ordem aleatória. Faz sentido, porque o manso denota uma atitude humilde e gentil para com todos, e é claro, porque ele tem um conceito bem esclarecido de si mesmo. Lloyd Jones, citado por John Stott, no comentário de John Stott do Sermão do Monte, e Lloyd Jones escreveu o seguinte: é comparativamente fácil ser honesto consigo mesmo diante de Deus e se reconhecer pecador diante dele. E ele, então, Lloyd Jones prossegue: mas como e muito mais difícil é permitir que as outras pessoas digam, ou permitir que as outras pessoas, aliás, digam uma coisa dessas de mim. Instintivamente me ofendo. Todos nós preferimos nos condenar a nós mesmos do que permitir que outra pessoa nos condene. O manso aceita a condenação do outro. Isso é muito interessante. Por quê? Porque ele não briga em função dos seus direitos. A mansidão, então, não é somente um controle de emoções, é também a renúncia dos direitos, sabendo que ele tem algo muito maior do que os direitos deste mundo. Mas quando pensamos em Jesus, pense em Jesus quando Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E parece que esse texto não bate muito bem com Jesus derrubando as mesas dos cambistas, não? Mas
porque a ira de Jesus não é uma ira que o levou a pecar, é uma ira santa, uma expressão da santa ira de Deus, da indignação de Deus por causa daquilo que tinham convertido o templo, no local onde havia lucro dos cambistas. E também nós vemos Jesus se alegrando em ocasiões, repreendendo os discípulos, mas nunca sobressaltado. E quantas vezes nós, quando vamos corrigir alguém, somos dominados pelas emoções, ou quando nos alegramos, nós somos dominados pelas emoções e zombamos e falamos mal daquele que perde. Então, não, em Jesus não há nada disso. Não há arrogância, há humildade. Eu preciso de Deus para ter as minhas emoções sob controle e não andar como um animal vivendo por meio dos instintos e necessidades. E ali onde vem o conceito do que realmente nós somos. Quem nós somos? Esse conceito de quem nós somos nos faz chorar na presença de Deus porque somos pecadores, reconhecemos nossa miséria espiritual e sabemos que dependemos de Deus para todas as coisas. Quando nós entendemos isso, nós podemos nos maravilhar na ideia de saber que mesmo nós sendo pecadores, inimigos de Deus, pessoas alheias à cidadania de Israel, como Paulo falou aos Efésios, Deus veio ao nosso encontro, se fez homem, sofreu nosso castigo, morre na cruz pelos nossos pecados para nos dar vida. Isso deveria criar em nós um senso de humildade, de saber que sendo isso um privilégio concedido pela graça, eu não posso ter uma vida onde eu possa viver para mim mesmo. E me leva, por outro lado, a entender que se Jesus sofreu toda essa injustiça por mim, por que eu não posso sofrer as injustiças dos outros? 1 Coríntios capítulo 6, Paulo fala justamente de uma situação onde os crentes estavam levando o crente para a justiça. E no verso 7 do capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo escreve: "O só existir entre vós demanda já é completa devota para vós outros. Porque, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano?" E essa questão bate muito com a gente. Por quê? Porque ninguém quer sofrer prejuízo. Todos queremos nossas reivindicações e direitos estabelecidos. Mas Paulo falou para os coríntios: olha, tem situações que é melhor abrir mão daquilo. Principalmente quando o conflito acontece entre irmãos na fé. E aos romanos, Paulo escreve: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. E aí Pedro então coloca o ponto final, Jesus como exemplo, quando ele escreve: pois ele, Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Isso é mansidão. E nós temos que aprender com Jesus justamente quantas vezes é tão difícil que nós possamos suportar a agressão, suportar aquele que comete uma injustiça por nós. É verdade que isso parece que o cristão ele está chamado a ser um saco de pancada, mas entenda, se Deus é o juiz de toda a terra e Ele julga a nossa causa, nós podemos estar tranquilos de saber que Ele cuida desses detalhes. Deus sabia desde a eternidade que isso ia acontecer e permitiu isso para a glória do seu nome. Como Deus vai se glorificar no meio dessas circunstâncias é uma questão que não compete a nós saber. Tem a humildade de reconhecer que muitas vezes o que Deus faz não faz sentido para nós. E tudo bem com isso. O exercício da fé, o descanso no Senhor. Então nós temos que aprender isso. Aprender com Jesus. A não sermos pessoas impulsivas, levadas pelas emoções. Jesus fala que os mansos herdarão a terra. Agora, como vai fazer isso? O manso prefere ser despojado, como que ele vai herdar a terra? E ali é quando nós lembramos as palavras de Paulo também aos Coríntios na primeira carta, mas no capítulo 3, quando ele fala que todas as coisas são nossas, seja presente ou futura, são nossas. E nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Capítulo 3, versos 21 ou 23. Por que nós herdamos a terra? Porque sendo filhos de Deus, nós herdamos a propriedade de Deus. E do Senhor é a terra a sua plenitude. Então, é por ali que o texto vai.
Claro que esse texto tem um cumprimento bem futuro, porque a gente não pode andar por aí tomando posse, né? Isto aqui é meu, eu sou filho do rei, então me dá isto aqui que é meu. Não dá para fazer isso. Isso é uma esperança futura, é algo que vai acontecer no futuro, mas entendendo que o poder do homem é temporário, entendendo que a eternidade é muito mais do que nosso tempo de aflição, isso deveria criar em nós um senso de esperança. Que no final das contas, toda injustiça em Deus será consumida, que em Deus toda injustiça no final será julgada. E se nós vivermos na justiça de Deus em Cristo, amparados na fé, sustentados pela sua graça, nós podemos esperar em Deus uma eternidade justa por causa dele, não por causa nossa. E por isso é que Paulo fala, de novo aos Coríntios, mas na segunda carta, no capítulo 6, no verso 10, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Por quê? Porque quando nós esperamos em Deus, novo céu, nova terra, de acordo com as suas promessas de glória, eu posso descansar nessa soberana graça, que mesmo que eu não tenha todos os bens da terra, todo o ouro deste mundo, eu tenho o mais precioso, que é Ele. O Senhor é a porção da nossa herança. E se do Senhor é a terra sua plenitude, então, no final das contas, céu e terra vão se fusionar na Nova Jerusalém, nós viveremos aqui para sempre com o Senhor. Isso é maravilhoso, é lindo demais. Ali, então, nós temos que pensar que essa bem-aventurança promete que aqueles que agora são oprimidos e desprezados e nada possuem em seu nome, eles vão ter de posse a herança no reino de Deus, a terra. E o próprio Jesus. Jesus é a nossa herança. É coisa linda, né? Por isso, meus amados, a mansidão, ela não é natural. Ela vem de Cristo. Por mais que nós tentamos desenvolver um caráter manso através da disciplina, através de cursos, através de acompanhamento, através de tudo, se Cristo não está no meio, é difícil, é impossível nós termos a mansidão do Senhor. Isso me leva a pensar de uma questão que junta as duas coisas. Quando eu estou em Cristo, o melhor lugar para praticar a mansidão é a igreja, não tem outro lugar melhor. E quando eu me relaciono com meus irmãos na fé, justamente eu posso praticar a minha mansidão e outros podem praticar sua mansidão em mim, através de um relacionamento vivo, precioso e maravilhoso de comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Quando nós então vamos nos desenvolver quando nós desenvolvemos a mansidão, nós podemos ir para as pessoas de fora e mostrar um caráter digno de um filho de Deus. Um caráter que mostra a vida de Cristo poderosa em nós. Pense, um crente rabugento, um crente que ameaça, um crente que faz críticas para todo mundo. Ele não é um crente digno. Um cristão que mostra o caráter de Jesus, que mesmo que ele é ultrajado, ele abençoa a pessoa, mesmo que ele é condenado, ele ama os outros, que tem uma vida digna perante Deus, ele é bem-aventurado. Então, esta bem-aventurança é sobrenatural, porque ela é resultado da vida de Cristo, da ação do Espírito, daqueles que foram escolhidos, chamados, justificados, adotados e santificados em Deus. É um dom de Deus que vem pela fé. Então, o que é melhor? Render o coração a Jesus. Rendendo nossa vida a Jesus, permitindo que a vida de Cristo flua através de nós, nós podemos desenvolver esse caráter na nossa vida. E pense em Moisés. Moisés, em Números, fala que era o homem mais manso sobre toda a terra. Mas em Êxodo, nós vemos que ele mata um egípcio, achando que assim Deus daria a saída para a nação de Israel. Completamente errado. Mas no percurso dos dois textos, nós temos quase 80 anos de trabalho de Deus no caráter desse homem. E ali a gente desanima quando passam 3 meses e a gente não muda nada, né? Ou alguém não muda. Olha, nós temos que deixar Deus agir com toda a paciência e longanimidade. Então, se a mansidão nos faz ver fracos diante do mundo, isso é algum problema? Cristo veio na fraqueza da carne. Cristo foi escarnecido, injuriado, zombado pelos homens e mesmo assim ele se manteve fiel. Jesus falou que nós seremos injuriados, ultrajados, até perseguidos por causa do seu nome. Então nós não deveríamos ter problema nenhum com relação a isso. Muito pelo contrário, o cristianismo é um caminho que se trilha em oposição ao pensamento da maioria.
porque manifestamos o nosso amor pelo Senhor em todas as áreas da nossa vida e rendendo ao senhorio de Jesus, o Espírito de Deus vem até nós, santifica nosso ser e somos moldados pelo Senhor. Então, na hora das dificuldades, quando o seu velho homem queira aparecer, pare, não responda, não haja, ore, se submeta a Cristo, permita que o Espírito de Deus, a graça de Deus venha até você e guie sua vida. Seja brando, seja gentil, mesmo nos momentos difíceis. Quando for a hora de agir com intensidade, quando for a hora de confrontar alguém, você vai fazer isso. Não apelando à sua justiça, não apelando ao seu entendimento, mas apelando à justiça de Deus. Uma justiça que age também com misericórdia e graça, porque sempre Deus procura e espera o arrependimento dos outros. Essa também deve ser nossa atitude. E ser bem-aventurados os mansos, porque herdarão da terra. Esse foi o nosso BLT esta semana, então siga-nos nas redes sociais, no YouTube e nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer e iVoox. E tem sempre algumas pinceladas ali no Instagram. Até então, que Deus te abençoe. Isto foi o BLT, Bíblia, Literatura e Teologia.